Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Hoje algumas notícias importantes e hoje tem um dado muito importante que será divulgado, que é o PCI Core. Esse é o índice que o Fed costuma olhar para sua tomada de decisão com relação aos juros. Lembrando que agora a gente daqui a pouquinho já tem uma reunião do Fed novamente, então isso pode dar um indicativo se vai continuar o aumento de juros, se vai ficar alto por muito tempo, se chega de aperto monetário. Então é um número muito importante a ser divulgado hoje pelas 10h30. Começando o programa, ó, o Luiz aqui, conforme combinado ontem, soja em Cruz Alta, R$ 167. Ele caiu um pouquinho em relação a ontem, né? A sorte é que Bolsa de Chicago acabou subindo. Hoje o dólar caiu bastante entre ontem e hoje, né? Caiu um pouquinho e a Chicago hoje trabalhando em baixa, fazendo uma correção. Agora os prêmios voltaram a derreter hoje. Eu já vou mostrar para vocês. Já vamos para a Bolsa, porque hoje o café fez aquele movimento que nós estávamos conversando ontem. Pô, tá na hora de... E o preço agora foi para cima da média móvel de 50 períodos, de 100 períodos aqui. Agora vamos ver se ele vai testar esse patamar aqui de 180, 181 novamente, ou ele vamos traçar uma linha, ou ele vai bater lá e vai voltar a cair, e aí ele fica brigando, vamos colocar um pouquinho mais para cima, ou ele vai ficar brigando agora entre essas duas aqui, uma resistência de 180 e alguma coisinha e um suporte de alguma coisinha. Os estoques certificados lá na ICE registraram queda de 1.500 sacas. E as exportações brasileiras agora no mês de janeiro também foram mais baixas, mas também é um período normal ali, sazonal, de ter uma queda. Afinal de contas, nós estamos na entre-safra aqui do Brasil. Apesar de ter oferta durante todo o ano, início do ano, geralmente o volume cai e o mercado já começa a aguardar as entregas que começam a acontecer ali no mês de maio, junho, julho, agosto principalmente, acontece muita entrega, e setembro. E hoje ele voltando a subir, até em parte apoiado aqui na queda do dólar DX, hoje caindo 0,27%. O dólar DX que voltou a subir na semana passada, né? E ele também subiu e travou aqui numa média de 50 períodos, né? Tecnicamente ele não conseguiu romper essa resistência e hoje ele pode vir testar esta média mais curta aqui de 20 períodos. Mas ele aguarda realmente a divulgação do PCI hoje mais tarde, às 10h30 da manhã, e aí nós poderemos ver uma retomada de direção. Mas a lógica é clara, né? Sempre que o dólar ele cai, as commodities podem subir, tendem a subir, porque você vai para o ativo sai da segurança do dólar e vai para ativos de risco, dentre eles as commodities. E commodity também ele funciona basicamente como um seguro de inflação, né? Commodities são altamente inflacionárias, porque são matérias-primas, produtos básicos. Nós temos commodities altamente importantes, como é o caso do petróleo, produto mais importante do mundo. Não consigo imaginar nenhum outro produto no mundo mais importante que o petróleo. E depois vem o milho, vem o cobre, vem o trigo. Trigo, que é base de alimentação global, o milho vem na carona também. É a primeira commodity alimentar mais produzida no mundo, mais de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas produzidas. Então, sempre que há um aumento muito forte de preços, esse aumento vai estar associado, muito provavelmente, a um aumento, alguma coisa relacionada à commodity. Seja por uma oferta menor, a gente diz que é uma inflação de oferta, ou seja por uma demanda maior, no caso, uma inflação de demanda. Quando a inflação é de demanda, ou seja, o consumo está muito aquecido, as compras estão muito aquecidas, o mercado muito aquecido, quando o Banco Central ele eleva a taxa de juros, que na verdade é o custo do dinheiro, ele tornando esse dinheiro mais caro, você tem menos dinheiro em circulação, menos investimentos acontecem, menos empréstimos as empresas fazem para investimento, menos empréstimos as pessoas fazem para colocar na economia, e aí o preço tende a cair. Então você consegue resolver. Agora, quando a inflação ela é de oferta, aí o problema é mais difícil, porque a inflação de oferta normalmente vem de um desequilíbrio entre a oferta e a demanda daquela commodity.
Então, vamos imaginar um cenário onde eu tivesse uma restrição de trigo, por exemplo, no mundo, um déficit muito grande de trigo. Exagerando, por exemplo, ficar mais claro, perdi 500 milhões de toneladas de trigo ali, 60% da produção global. Independente da taxa de juros que Fed, Banco Central Europeu, Banco Central do Japão, do Brasil, colocasse, por o trigo ser base de alimento mundial e haver uma restrição severa de oferta, o preço continuaria subindo. Então esse é um ponto importante, porque sempre que fala assim recessão, a queda no consumo, eles estão associados ao fundamento da commodity. E se o balanço estiver prejudicado, mesmo uma recessão pode não derrubar o preço se o balanço estiver muito prejudicado. Não é o caso hoje de nenhuma commodity de uma maneira bem clara. Apesar de que, quando nós olhamos o balanço do milho, por exemplo, ele está realmente com uma certa restrição de oferta expressa pela inversão da curva de futuros. Saindo do café, indo já para a Bolsa de Chicago, o trigo hoje subindo 0,32%, as altas que ele teve desde o estresse da última sexta-feira, quando a Rússia sinalizou que iria aumentar os ataques lá na Ucrânia, e isso começou a prejudicar ou trazer uma preocupação com relação à logística no Mar Negro, e acabaram elevando os preços do trigo lá na Bolsa de Chicago, e ele mantém sua trajetória de alta, uma alta mais comedida nesse momento, mas ele mantém a sua trajetória de alta, já a $7,90 o bushel. Ontem, na máxima, ele chegou a tocar a 7,96, e hoje também a 7,96. Então, aparentemente, próximo de $8 o bushel, no vencimento mais curto, onde as opções vencem esta semana, há uma resistência grande. Mas olha o vencimento maio, que já vai se tornar o contrato spot, já está em $8,04. E não há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda na commodity, no trigo, porque olha como que estão os spreads de futuros, eles estão com carrego. Vamos trazer aqui, isso é para mostrar para vocês, não é Z, é ZW, que curva de futuros nada tem a ver com curva de tendência. Olha como que o carrego do trigo vai, do contrato spot, ele vai até o contrato maio de 2024, ou seja, nos próximos 12 vencimentos há um carrego positivo aqui na curva de futuros. E mesmo assim o cereal vem subindo. Então, não tem relação com tendência à curva de futuros. Ele mostra como que está o balanço. O balanço do trigo está folgado? Não necessariamente. Mas, nesse momento, a demanda que há por trigo é menor do que a oferta. Então, não há necessidade de os compradores correrem para o vencimento mais curto. Claro que, se isso mudar, a curva se inverte, como nós vimos acontecer com o milho, como nós vimos acontecer com o café, vimos acontecer com a soja também. O trigo tipo inverno agora, que é o contrato do KC lá em Kansas, ele está hibernando, esse trigo duro ele está hibernando agora. E as condições durante esse período de hibernação, e ele acorda no finalzinho do mês que vem, foram muito ruins, um frio muito forte em algumas ocasiões, tanto no Canadá, vindo de Saskatchewan, Alberta, descendo por Montana, Dakota do Norte, Minnesota, descendo até ali o centro dos Estados Unidos, até provavelmente Kansas, Kansas, Oklahoma deve ter pego muito frio, e isso deve prejudicar. Só que nós só vamos saber desse prejuízo nas condições de lavouras no final do mês que vem. Então, por hora, há um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Safra da Argentina já está dada. Ontem saiu um repórter ali com 12 milhões de toneladas, é uma quebra de quase 50% em relação ao ano passado. Porém, a Rússia segue exportando. Ela exportou 3,9 milhões de toneladas agora no mês de janeiro. É um aumento em relação a dezembro, mas uma redução em relação ao ano passado, uma redução muito forte em relação a janeiro do ano passado. E a Austrália também está vindo aí com uma safra muito boa, qualidade muito boa, segundo as agências australianas. O milho, 0,18% de alta hoje, pegando carona até no trigo, $6,86 o bushel. E o milho ele já começa a esboçar alguns movimentos mais de alta. Se nós traçarmos uma linha aqui, a gente vê que ele tem uma leve linha de tendência de alta.
Aonde que está a situação agora é que há uma resistência aparentemente aqui, ó, que são basicamente esse topo e esse topo. E ele está vindo testar esse topo. Será que rompe ou não rompe? O balanço, no caso do milho, ele é apertado. Nós já vimos realmente que é apertado. Do que depende um pouco do milho? Depende do petróleo. Há uma relação maior do milho com o petróleo do que com a soja com o petróleo, por exemplo. Porque o uso de milho para a fabricação de etanol dos Estados Unidos é em torno de 40%, enquanto da soja é o óleo de soja utilizado na mistura do biodiesel. Então a relação ela é muito diferente. Particularmente, eu sou comprador de milho. Eu acho que o milho tem uma chance muito maior de subir do que de cair. Porque o balanço realmente é muito apertado. A Argentina ainda vai ter quebra de produção. O Brasil, ele não é exportador no primeiro semestre, é algo que eu sempre comento por aqui, e mesmo assim o ritmo nosso, ele está muito forte, muito acima do normal. Nós vimos ontem o relatório da ANEC, quase 1.700.000 toneladas a mais em comparação com o ano passado. Então a gente está exportando quase 5 vezes mais do que nós exportamos no ano passado, para um período que nós somos consumidores de milho. Além disso, o balanço no Brasil segue muito, muito apertado. Realmente, a gente viu ontem nos números que aquilo que foi divulgado pela Conab acaba não batendo muito com o que a gente acredita que esteja no mercado. O plantio, ele está atrasado. Ontem o IMEA divulgou o relatório do milho. A comercialização do safrinha também segue bem atrasada em comparação com o ano passado. Então, olhando aqui, a semeadura do milho em Mato Grosso avançou 17,68 pontos percentuais, atingindo 34,09% no total. A comercialização, ela chegou a 25,17% da produção estimada, um aumento só de 2 pontos percentuais. Para se ter uma ideia, ano passado havia em torno de 50% já comercializado, um pouco mais de 50% comercializado. Então, é um atraso de quase 50% na comercialização. Só que a semeadura também está atrasada. Está bem atrasada devido ao atraso na colheita de soja. Vamos ver se ele fala um comparativo. Aqui não tem o comparativo com relação ao ano passado, mas a gente sabe que há um atraso nesse plantio devido ao atraso na colheita de soja. Quando a produção do país é 123 milhões, o Paraná e o Rio Grande do Sul vão ter quebra de produção, retração da produção será apontada. Exatamente, não diz o comparativo com relação à semeadura, mas é atrasado. Aqui na B3, ontem, o cereal fechou em R$ 89,40 a saca, no vencimento março. Esse vencimento vence realmente no dia 15 de março, e o vencimento maio a R$ 91,01. Também uma leve alta, e a gente sabe que o balanço é apertado no mundo inteiro, por isso que eu sou otimista, estou otimista com relação ao aumento tanto do milho em Chicago, quanto do aumento do milho aqui na B3. Indo já para a soja, o óleo de soja subindo hoje 0,52%. Graficamente, ele encontrou um suporte muito forte aqui. Não há muita possibilidade também do óleo de soja cair com a situação da Argentina, já que a Argentina também é um grande exportador de óleo de soja. E mesmo com a queda do petróleo de 1,5%, o óleo de soja está caindo 0,52% hoje. Farelo fazendo uma correção, 0,81% de queda, mas a alta do farelo de soja é notável, muito fácil de perceber, e até um dos destaques que o farelo está renovando máxima histórica, que foi lá de 2012, quando houve aquela quebra de quase 60% na produção norte-americana. Foi um clima muito, muito adverso lá nos Estados Unidos em 2012, superou até mesmo o auge do superciclo chinês aqui em 2008, e nós registramos a segunda maior cotação da história, perdemos para um pavio. Por enquanto, perdemos para um pavio. E eu também acredito que nós vamos, a máxima aqui, $518 por tonelada curta.
E a máxima aqui a $508 por tonelada curta. Então, mais 10 pontinhos, nós superamos a máxima histórica. E eu acredito que isso vai acontecer. Baseado na situação da Argentina, situação muito ruim ainda na Argentina, não tem uma expectativa boa para o clima nas próximas semanas. Então, nós olhamos aqui as anomalias de precipitação para os próximos 5 dias. Nós vemos que a região núcleo aqui de Buenos Aires ainda é muito ruim, e isso que esses mapas aqui do modelo GFS, o modelo americano, estão melhores do que o modelo europeu. Você vê que o modelo EC até Entre Rios, Misiones aqui, ele mostra uma anomalia de precipitação muito abaixo do normal, e entre 6 e 10 dias isso acaba se agravando ainda, ficando uma condição muito mais seca. E mesmo em 11, 15 dias, a gente não vê ainda uma normalização ou alguma chegada de chuvas. E então, um mês muito quente, muito seco, lá na Argentina, deve perfazer ainda mais quebras de produção. Lembrando que a Bolsa de Rosário prevê a produção da Argentina em 34,5 milhões de toneladas. É uma safra muito, muito baixa realmente. A mais otimista hoje é a USDA com 41 milhões. A própria Bolsa de Buenos Aires de cereais vê 38 milhões de toneladas. Então, muito baixa. E a soja na Bolsa de Chicago também caindo um pouquinho, 0,2%, a $15,39 o bushel. E ela vai demorar. Essa daqui vai ser difícil ela testar a máxima. Essa eu acredito que ela não vai testar máxima nem do ano passado, quando ela alcançou 17. Mas eu acredito que nós temos um alvo aqui na faixa de $16, quem sabe vindo até $16,20. O que nós sabemos hoje? Que há um suporte muito forte nessa faixa de $15,50. Então ela testou uma vez, chegou a tocar outra vez aqui no $15,50 e acabou não tendo força para romper. Mas eu acredito que sim, o meu alvo está mais ou menos aqui, nessa faixa aqui de $16 o bushel. Quando que eu acho que isso pode acontecer? Fazendo aquela brincadeira que eu costumo fazer. Vai ser entre o dia 15 de maio e 15 de junho, por volta das 3 horas da tarde, mais ou menos, ela vai romper isso daí próximo do fechamento do pregão. Então falta pouco para a gente ter as cotações rompendo. Por que eu acho isso? Porque a situação da Argentina é complicada. O Brasil está vindo com uma super safra? Está. Só que a gente está longe não, mas a gente está há 3 meses do início do plantio nos Estados Unidos. Março, abril, 2 meses do início do plantio dos Estados Unidos. E o início do plantio sempre é o pico da entre-safra. É quando os preços tradicionalmente estão em patamares mais elevados. Então nós temos maio, junho e início do mês de julho para que os preços da soja façam seu trabalho sazonal de alta nesse período. Lembrando que de maio, junho e julho nós temos o mercado climático nos Estados Unidos, conhecido como Weather Market. Qualquer problema climático que venha a surgir por lá traz volatilidade para os preços. Então temos que acompanhar. Como que está a previsão do tempo aqui para o Brasil? Porque a colheita também segue muito atrasada aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha no relatório do IMEA. Antes de entrarmos no clima, nós vamos ver que como está atrasado a situação aqui no Brasil. Vamos ampliar aqui. Segundo o IMEA, a comercialização alcançou 45,15% lá no Mato Grosso. Isso é muito atrasado em comparação com o ano passado. A colheita, o menor volume de chuva de semana, alcançou 44% da área. Também é muito atrasada. No quadro geral, ontem saíram reportes de a colheita em 14%, o que é muito atrasado em relação aos 25%, 26% do ano passado. Então, ainda não está chegando uma quantidade suficiente de grãos nos portos para exportação. O que nós temos de janela de clima? Relação a temperaturas, isso é verão, só que na próxima semana, no final de semana, quando que é o final de semana aqui? Pelo dia 17, dia 18, 19, na região sul tem uma temperatura um pouquinho mais baixa. Então vamos ver se isso se confirma aqui. Olha aqui, dia 18, temperatura mais baixa lá no Rio Grande do Sul, às 6 horas da manhã, por volta de 10 graus.
pegando até o extremo sul de Santa Catarina. E esse frio, ele fica mais alguns dias, numa menor intensidade, no dia 19, mas olha, ele pega a Serra Catarinense, todo o estado de Santa Catarina, na verdade, aqui, e pega até o extremo sul do Paraná, aqui na divisa. Palmas, General Carneiro, deve pegar talvez até Guarapuava. E esse frio, ele fica mais um dia, no dia 20, e aí volta a esquentar também. Mas chuvas, que é o que nós precisamos para a lavoura, principalmente nesta região aqui e região do Paraná, um pouquinho. Hoje tem risco de temporal no Rio Grande do Sul, está aqui o alerta do INMET, então tem que tomar cuidado, porque ele fala aqui, ó, que a severidade da tempestade é de perigo, a precipitação pode chegar a 50 até 100 milímetros, entre 30 e 100 milímetros, dependendo da região, ventos intensos entre 60 e 100 km por hora e queda de granizo. E risco de corte de energia e estrago em plantações, queda de árvores e alagamentos. Regiões afetadas lá hoje: região serrana, sudoeste, rio-grandense, noroeste, oeste, catarinense, centro-ocidental. Então aqui no site do INMET mostra, então, alerta lá no Rio Grande do Sul. Nesse momento, hoje é dia 14, nesse momento já não mostra, mas ao meio-dia, uma chuva mais ao oeste do estado aqui. O Mato Grosso nessa manhã não vai ter chuva, boa janela para a colheita, e o Brasil, assim, tirando a região amazônica aqui, também não há chuvas, pelo menos até o meio-dia. Depois disso, chance de chuvas em toda a região sul, subindo pelo leste, centro-leste de São Paulo, sul de Minas e sul também do Goiás. E região aqui de Rondônia e extremo oeste do Mato Grosso. À tarde, sim, meia-noite ou à noite, aí pancadão de chuvas. Toda a região sul, basicamente toda a região sudeste também. Essa chuva sobe. E aqui, dia 16, já começa a vir chuva para a região centro-oeste também. A Argentina recebe aqui no norte também alguma chuva. Essas pancadas de chuvas aqui, ó, que é o problema que acaba causando muito transtorno. Veja que nessa região aqui onde a colheita está acontecendo, a gente vai ter 3, 4 dias de chuvas. Chuvas de menor intensidade, chuvas de maior intensidade, então a gente pode continuar com um pouco de atraso aí na questão da colheita. Qual que é o problema? É isso daqui, ó. Deixa eu trazer a planilha aqui. Prêmios de exportação. Lembram ontem que estava a -2? Hoje é -4 para o vencimento, para a entrega agora em março. Já está a -6. Abril já está em 4. Olha o gráfico aqui sazonal do prêmio para embarque em março, como está baixo. Mais 1,5 ponto, a gente fica no mesmo nível do ano passado, de 2021. E percebam que o comportamento do prêmio de exportação está exatamente o mesmo. E nós tivemos em 2021 prêmios baixos em relação a outros anos. Desde 2018 tivemos prêmios mais baixos. Então, a depender de Chicago, a depender da taxa de câmbio, a gente pode ter preços realmente muito ruins. Não estou dizendo que vai acontecer, igual um cara foi comentar que eu errei a minha previsão de fevereiro do ano passado, quando eu falei que a soja ia derreter. É um risco, eu sempre comento sobre risco. E o indicador do mercado físico derreteu. Para se ter uma ideia, ontem a soja no físico, lá em região de Sinop, por exemplo, ela foi negociada a 140. 140, a prêmio de exportação, a R$ 149 a saca. Isso está um basis de 139, ó, o valor da oferta 149. Vamos dar uma olhadinha como que está o prêmio, a gente viu que está a -6. Eu vou colocar um frete de 460, porque se for vir para Paranaguá é 550 o frete, vai matar o prêmio lá. E Chicago a 15,40. 149 é um basis de -264. Sabe qual que é o basis normal para Sinop nesse período do ano? -135. Então nós temos uma soja 14 reais mais
barata do que a média histórica, para se ter uma ideia. Isso se deve ao quê? Ao atraso na colheita e ao volume recorde de produção de soja, e era algo que já era previsto. Conforme o plantio foi acontecendo, o clima foi ficando favorável, foi se desenvolvendo bem, a safra recorde foi se confirmando, é pressão no basis, é pressão no prêmio, e aqui não tem derivativo para proteger, porque o basis é negociado, é uma resultante da formação do preço. E o prêmio de exportação é negociado só no mercado físico, direto entre comprador e vendedor. Então isso era um fato que era muito previsível que ia acontecer. Vocês que assistem o programa há mais tempo, veem que eu venho comentando sobre isso diariamente, e agora o fato se concretizou. Imaginando que Chicago vai ficar estável hoje para o vencimento mais curto. Mas vamos... Opa, desculpa. Tem um detalhe importante aqui ainda. O dólar não é 5,30. O dólar era 5,20. E agora o dólar à vista é 5,16. Então, a 15,39, o dólar a 5,16, meu Deus. Essa saca lá na origem hoje pode chegar ali a... Não, isso aqui não vai acontecer isso. Não se preocupe que não vai acontecer isso. Mas pelos parâmetros de mercado, é feia a situação. É bem feia a situação. Então, eu não duvido, mas não acredito que vão ter indicativos tão baixos assim. Eu acho que não tem nenhuma praça sendo negociada abaixo de 140 e alguma coisinha. 138 em Sorriso. Para entrega em março. Então, infelizmente, o preço da soja derreteu esse ano. Deixa eu trazer uma notícia para vocês, que é algo que preocupa também o agronegócio, que é o governo brasileiro sempre ajudando a iniciativa privada, né? A Rumo, ela vem em segurança jurídica e capital caro atrasando projetos de infraestrutura. A Rumo é o maior operador ferroviário do Brasil, praticamente o monopólio é da Rumo. E há muitos projetos de ferrovias a serem implantados no Brasil. O mais famoso deles é a Ferrogrão, tem a Ferroeste, tem a Ferrovia Norte e Sul, e todos esses projetos estão travados há anos, não é há 1, 2 anos, há anos eles estão travados. Em 2021 foi aprovada a documentação da Ferrogrão, que ligaria o Mato Grosso até Miritituba, iria baratear demais o frete, indo para o porto lá para seguir pelo eixo norte até Barcarena. Veio o STF e suspendeu o negócio todo. E agora o governo começa a falar em revisar aquilo que já foi aprovado no governo passado. Então isso vai atrasar ainda mais os projetos. Além disso, juro muito alto, capital muito caro. Olha o que o CEO, o João de Abreu, que é o CEO da Rumo, ele comentou que recentes esforços de empresas para obter licenças de instalação para construir uma ferrovia no Mato Grosso, no país agrícola brasileiro, um projeto que iria consumir 15 bilhões de reais em investimentos e gerar 150 mil empregos. 150 mil empregos. Existe programa social melhor do que a geração de empregos? Eu acho que não. E o que ele fala? 4 anos para obter uma licença é sacanagem. E não tem como discordar dele. Então, mais um retrocesso no Brasil. Petróleo hoje caindo 1,68%. Ontem os Estados Unidos anunciou mais uma venda de suas reservas estratégicas, agora no mês de março, para entrega a partir de 1º de abril. Mais 26 milhões de barris serão liberados e os estoques, os SPRs, Strategic Petroleum Reserves, estarão no menor nível desde 1983. Então, mais uma vez, aquilo que foi construído para garantir o abastecimento em causa de uma restrição de oferta está sendo utilizado como um mecanismo de controle de preços. Se houver ainda uma inflação de demanda, uma continuidade na restrição de oferta, quando chegar no momento de sazonalidade de alta do petróleo, que é junho e julho, não vai ter mais estoque estratégico para liberar. E aí, como que ficam os preços?
Aí nós vamos ver quando chegar lá. Não acredito que o petróleo vá para $100 o barril nesse momento, com os fundamentos que temos nesse momento, porém eu acho que ele sobe ainda, não agora, como eu falei, até março e abril. É uma sazonalidade de baixa, eu não duvido que ele volte para testar 75, num cenário um pouquinho mais estressante, talvez, quem sabe, uma pequena chance de um 73, 74, mas para o meio do ano, junho aproximadamente, eu acredito que há uma boa possibilidade dele voltar para $90 o barril. Então, pessoal, vamos dar o like, chegamos ao fim do programa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Sua visão, commodities pressiona a inflação ou colabora? São inflacionárias, senhora presidente do Fed aqui, ó, Jerome Powell aqui, ó, são inflacionárias. Soja em Nova Esperança e cacueto no Paraguai, $32 a saco. Ó, se for em dólar, eu não sei como que tá a paridade no Guarani, mas em dólares o preço está muito bom. Bom dia, o que mais pode fazer preço nas commodities? Os OVNIs vai ser engraçado, hein? Já imaginou se são OVNIs? Bem, o Elon Musk falou que são os amigos deles, né? Petróleo russo já tá no preço já. Não, Banco do Brasil é sacanagem. Realmente a colheita é um pouco atrasada na região de Primavera, Paranatinga e Campo Verde, mas lavouras em condições ótimas, isso sim. Soja pagando 152, exatamente. Hoje deve ter um pouquinho mais baixa, dependendo da taxa de câmbio. Mas, assim, o que eu digitei errado, Michael? Essa eu fiquei curioso aqui, ó, 1439. Ah, é verdade, é 1539 na planilha, tá certo. É por isso que o preço estava 133, tá certo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui na BMC. Fala da cana, indústria açucareira. Ó, Jalles Machado divulgou resultado ontem, 166% de aumento no lucro da Jalles Machado, o maior exportador mundial de açúcar orgânico. Do outro lado, a São Martinho caiu 38%. Mas eu sou otimista com o setor sucro-alcooleiro, hein? O açúcar ele tem tendência de trabalhar com preços um pouco mais elevados. Deixa eu compartilhar a tela novamente, rapidinho ali, a gente já vai pro BMC Mart, o açúcar subindo hoje 1%, 21%. A Índia veio com uma oferta menor, esse mês vence, no final do mês termina o prazo ali para decisão sobre o retorno dos juros dos impostos federais na gasolina ou não. Então tem um cenário apertado para açúcar e um cenário favorável para o etanol aqui no Brasil. Eu sou otimista com o setor sucro-alcooleiro. Então vamos aguardar. Então é isso daí, pessoal. Vamos dar um like aí e voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Tchau. BMC News. Informação que gera valor.